Nossa viagem, vamos começar com um cântico. Ressuscitou, oh, oh, ressuscitou, oh, oh, ressuscitou, aleluia, ressuscitou, oh, oh, ressuscitou, ressuscitou, aleluia, ó morte, onde está a morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou, ressuscitou. Vamos prosseguir então nossa viagem. Um pouco d'água. Vamos lá? Mas então chegou o domingo. Deus vive para ouvir seu coração. Ele adora ouvir suas orações. Ele morreu por seu pecado, antes de permitir que você morresse em seus pecados. Foi isso que ele fez. João permaneceu por perto. Aperte os cintos. Poderia ter havido pior tragédia na vida de João que a morte de Jesus? 3 anos antes, João dera as costas à carreira e apostara todas as fichas nesse carpinteiro de Nazaré. No começo da semana, João participara de uma parada grandiosa ao entrar com Jesus e os discípulos em Jerusalém. Como as coisas mudaram rapidamente. As pessoas que o chamaram de rei no domingo pediram sua morte na sexta-feira. Aquele linho era um lembrete tangível de que seu amigo e seu futuro estavam embrulhados em panos e selados atrás de uma pedra. Naquela sexta-feira, João não sabia o que eu e você sabemos hoje. Ele não sabia que a tragédia da sexta-feira seria o triunfo do domingo. Mais tarde, João confessaria que eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. João capítulo 10, verso 2, verso 9. É por isso que aquilo que ele fez no sábado é tão importante. Não sabemos nada sobre esse dia. Não há nenhuma passagem para ler, nenhum conhecimento para compartilhar. Tudo o que sabemos é isto. Quando o domingo chegou, João ainda estava presente. Maria Madalena o encontrou quando foi procurá-lo. Jesus estava morto. O corpo do mestre estava sem vida. O amigo e o futuro de João estavam sepultados. Mas João não foi embora. Por quê? Estaria ele esperando pela ressurreição? Não, até onde ele sabia. Os lábios ficariam silenciosos
para sempre e as mãos estariam imóveis pela eternidade. Ele não sabia, ele não esperava uma surpresa no domingo. Então, por que ficou por ali? Você talvez pensasse que ele havia partido. Quem poderia garantir que os homens que crucificaram Cristo não viriam atrás dele? As multidões estavam satisfeitas com uma crucificação. Os líderes religiosos poderiam querer mais. Por que João não saiu então da cidade? Talvez a resposta seja pragmática. Talvez ele estivesse cuidando da mãe de Jesus. Ou, quem sabe, não tivesse para onde ir. Pode ser que não tivesse dinheiro, forças, direção ou tudo isso ao mesmo tempo. Pode ser que tenha permanecido ali porque amava Jesus. Para os outros, Jesus era um milagreiro. Para os outros, Jesus era um mestre do ensino. Para os outros, Jesus era a esperança de Israel. Mas para João, ele era tudo isso e muito mais. Para João, Jesus era um amigo. Não se abandona um amigo, nem mesmo quando esse amigo está morto. João permaneceu perto de Jesus, ele tinha o hábito de fazer isso, estava perto de Jesus no cenáculo, estava perto de Jesus no jardim do Getsêmani, estava aos pés da cruz na crucificação e estava a poucos passos da tumba no sepultamento. Ele entendia Jesus? Não. Estava feliz por Jesus ter feito o que fez? Não. Mas abandonou Jesus? Não. Nós esquecemos que impossível é uma das palavras preferidas por Deus. Aperte os cintos, venha. Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? João capítulo 20, de 1 a 18. Ele não a deixou pensando por muito tempo, apenas o suficiente para nos lembrar que ele adora nos surpreender. Ele espera que percamos as esperanças na força humana e então intervém com a força celestial. Deus espera que desistamos e aí, surpresa. Note a surpresa enquanto o nome de Maria é falado por um homem a quem ele amava. Um homem que ele havia sepultado, Miriam. Deus aparece nos lugares mais estranhos, faz coisas mais esquisitas, produz sorrisos onde havia apenas carrancas, gera brilho onde havia apenas lágrimas, coloca uma estrela brilhante no céu escuro, põe um arco-íris no meio de nuvens de tempestade, diz nomes num cemitério. Miriam, disse ele mansamente. Surpresa? Maria está chocada. Não é comum ouvir seu nome falado por uma voz eterna, mas quando a ouviu, ela a reconheceu, e quando a reconheceu, reagiu adequadamente, ela o adorou. 6 horas de uma sexta-feira. Quem você está procurando? Aperte os cintos, a emoção só está começando. Seu corpo ressurreto, Jesus apareceu aos seus seguidores em um corpo de carne e osso. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Lucas capítulo 24, verso 32. Seu corpo ressurreto era um corpo real, suficientemente real para andar pelo caminho de Emaús, para ser confundido com o de um jardineiro para comer peixe no desejum. Ao mesmo tempo, o corpo real de Jesus era de fato diferente. Os discípulos de Emaús não o reconheceram e as paredes não o impediram. Marcos tentou descrever a nova aparência, mas contentou-se em dizer que Jesus apareceu noutra forma. Marcos capítulo 16, verso 12. Embora seu corpo fosse o mesmo, era melhor, era glorificado. Era um corpo celestial. E não encontro nenhuma passagem que diga que Jesus tenha se desfeito desse corpo. Ele subiu ao céu com ele. Foi elevado às alturas enquanto eles olhavam em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Atos 1:9. Jesus voltara nesse corpo. Os anjos disseram aos seguidores:
este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Atos 1, verso 11. O Deus homem continua sendo as duas coisas. As mãos que abençoaram o pão do menino agora abençoam as orações de milhões. E a boca que envia os anjos é a boca que beijou crianças. Sabe o que significa isso? Que a maior força do cosmos o entende e intercede por você. Temos um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, o Salvador, mora ao lado. Ele ama com amor inesgotável. Café da manhã de Pedro com Jesus. Consegue ver aquele homem nas sombras? É Pedro. Pedro o apóstolo. Pedro o impetuoso. Pedro o extremado. Ele caminhou sobre as águas. Deu um passo direto do barco para o lago. Em breve pregará a milhares. Destemido tanto diante de amigos como na frente de inimigos. Esta noite, porém, aquele que andou sobre as águas correu para se esconder. Aquele que um dia falará com poder está chorando de dor. Sem fungar, nem lamuriar, mas chorando, berrando, rosto barbudo, enterrado em mãos grossas. Seu uivo ecoa pela noite de Jerusalém. O que o fere mais? O fato de ter feito ou o fato de ter jurado que nunca faria? Ou seja, o fato de ter negado, ou o fato de ter dito que nunca o faria. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Lucas capítulo 22, versos 33 a 34. Negar a Cristo na noite em que ele fora traído já foi suficientemente ruim. Mas será que ele precisava se vangloriar de que não faria isso? Uma negação era lamentável, mas 3 negações foram horríveis, mas ele ainda precisava amaldiçoar? Começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Mateus 26, 74. Agora, envolvido por um redemoinho de tristeza, Pedro se esconde, Pedro chora e logo Pedro sairá para pescar. Ficamos intrigados de sua decisão de ir pescar. Sabemos porque ele vai a Galiléia. Disseram-lhe que o Cristo ressurreto encontraria seus discípulos ali. Contudo, o lugar acertado para o encontro não é o mar, mas um monte. Mateus 28, 16. Se os seguidores de Jesus deveriam encontrá-lo no monte, o que estão fazendo num barco? Ninguém lhes mandou pescar, mas foi isso o que fizeram. Vou pescar, disse eles, Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. João 21, 3. Além disso, Pedro não havia deixado de pescar. 2 anos antes, quando Jesus o chamou para ser pescador de homens, Pedro não havia deixado as redes e seguido o mestre. Não o vimos pescar desde então. Nunca mais o vimos pescar de novo. Por que está pescando agora? Especialmente agora, Jesus havia ressuscitado dos mortos. Pedro vira a tumba vazia que poderia pescar numa hora dessa. Quem? Por acaso estariam com fome? Talvez essa seja a razão. Pode ser que a atividade tenha sido motivada por estômagos vazios. Ou também pode ser que ela tenha se iniciado em razão de um coração partido. Sabe por que não podia negar a sua negação? Pedro não podia negar a sua negação. A tumba vazia não eliminou o canto do galo. Cristo retornara. Mas Pedro pensou, ou deve ter pensado, depois do que fiz, será que ele voltaria para alguém como eu? Já pensamos a mesma coisa. Por acaso Pedro é uma única pessoa a fazer exatamente aquilo que jurou jamais repetir? Para mim, infidelidade é coisa do passado. De agora em diante, controlarei minha língua. Chega de acordos duvidosos, aprendi a lição. O volume da nossa jactância. A dor que nossa vergonha provoca no coração.
coração. Aperte os cintos. Em vez de resistir ao flerte, correspondemos. Em vez de ignorar a fofoca, passamos a notícia adiante. Em vez de nos apegarmos à verdade, a encobrimos. E o galo canta. A convicção trespassa. E Pedro ganha um parceiro nas sombras. Choramos com Pedro, chorou e fazemos. Pedro chorou e fazemos o que Pedro fez. Saímos para pescar. Voltamos à nossa velha vida, voltamos às práticas do tempo anterior a Jesus. Fazemos aquilo que nos é natural em vez de aquilo que é espiritual. E perguntamos se Jesus tem um lugar para pessoas como nós. Jesus responde a essa pergunta, responde a você, a mim e a todo que tende a agir como Pedro diante de Cristo. A resposta de Jesus veio à beira da praia, na forma de um presente a Pedro. Sabe o que Jesus fez? Abriu as águas? Transformou o barco em ouro ou as redes em prata? Não. Jesus fez algo muito mais significativo. Convidou Pedro para um café da manhã. Jesus preparou uma refeição. É claro que o café da manhã foi um momento especial entre muitos naquela manhã. Houve a grande pesca e o reconhecimento de Jesus, o mergulho de Pedro e o ato de remar dos discípulos. E houve o momento em que chegaram à costa e encontraram Jesus junto às brasas. O peixe estava apetitoso e o pão estava à espera. Aquele que derrotou o inferno e que governa o céu convidou seus amigos a se sentarem e comerem um pouco. Ninguém poderia estar mais agradecido que Pedro, aliviando a bagagem. Ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. E a viagem segue. Tchau.